E se os dois motores pararem? A peça invisível que impede o avião de cair no escuro. Imagine que você está a 11.000 metros de altitude, sobrevoando a vastidão do oceano ou as luzes distantes de um continente, no meio da calada da noite. O som constante, grave e quase hipnótico dos motores, que você ouviu durante horas e que se tornou o ruído de fundo da sua viagem, de repente desaparece. O silêncio que se segue não é pacífico, ele é aterrorizante. No cockpit, a sinfonia de avisos sonoros começa. Luzes de alerta piscam em âmbar e vermelho, as telas principais de navegação perdem o brilho e a iluminação da cabine de passageiros oscila antes de cair para uma luz de emergência fraca e fantasmagórica. Para quem está sentado na poltrona, o mundo parece ter parado. O avião, que antes era uma maravilha da engenharia moderna capaz de vencer a gravidade, agora parece se transformar em um enorme planador de centenas de toneladas entregue ao escuro absoluto. Para a mente humana, esse é o cenário inevitável de um desastre, o ápice de todos os pesadelos de quem tem medo de voar. Mas enquanto o pânico começa a se espalhar silenciosamente pelos corredores, a engenharia aeronáutica já estava preparada para esse exato segundo. É aqui que uma peça minúscula, um mecanismo oculto que 99% dos passageiros nunca verá e que muitos sequer acreditam que existe, entra em ação para salvar centenas de vidas. Estamos falando da Hum Air Turbine, ou simplesmente HAT. Ela é literalmente o último recurso de um avião quando todo o resto falha. Se você quer entender como a tecnologia se preparou para o impossível e por que um avião nunca cai como uma pedra, já se inscreve aqui no Aerovision 360 e deixa seu like, porque hoje vamos abrir o compartimento de emergência mais importante do céu. Para entendermos a importância da HAT, precisamos primeiro desmistificar um medo comum. Se os motores param, o avião cai? A resposta curta é não. Um avião não é um helicóptero. Ele tem asas que geram sustentação desde que haja velocidade. Sem motores, ele se torna um planador extremamente eficiente, mas há um problema gigante. Os aviões modernos são controlados por sistemas conhecidos como fly-by-wire. Isso significa que quando o piloto move o manche, ele não está puxando cabos de aço. Ele está enviando sinais elétricos para computadores, que por sua vez comandam sistemas hidráulicos para mover as superfícies das asas. Se os motores param, os geradores param. Se os geradores param, a eletricidade acaba. Sem eletricidade e sem pressão hidráulica, o avião se torna um tijolo voador, impossível de ser controlado pelos pilotos, por mais experientes que sejam. É nesse cenário de apagão total que a HAT se torna a protagonista. Ela não é um motor reserva e nem uma bateria de longa duração. Ela é uma pequena hélice, geralmente com 2 ou 4 pás, escondida em um compartimento secreto na barriga da fuselagem ou próximo às pernas do trem de pouso. Quando os sensores do avião detectam que a energia principal e os geradores auxiliares falharam, esse compartimento se abre em uma fração de segundo e a HAT é ejetada para fora, ficando exposta ao vento relativo. Ao encontrar o fluxo de ar em alta velocidade, imagine um vento de 800 km por hora atingindo essas pás, ela começa a girar freneticamente, agindo como um moinho de vento tecnológico. Mas não se engane pelo seu tamanho modesto, que muitas vezes não passa de 1 metro de diâmetro. Essa pequena hélice é capaz de converter a energia do movimento do ar em energia hidráulica e elétrica suficiente para manter vivos os sistemas vitais. Ela não vai fazer o motor ligar de novo e nem vai manter o ar-condicionado funcionando ou seu filme de bordo rodando. A prioridade da HAT é a sobrevivência. Ela alimenta os computadores básicos de voo, o rádio para comunicação de emergência e, o mais importante, fornece pressão para os atuadores das asas. Enquanto a HAT estiver gerando, o piloto tem braço para controlar o avião. É a física pura, simples e bruta, trabalhando a favor da vida quando a eletrônica complexa falha. Para você ter uma ideia da importância histórica dessa peça, precisamos voltar ao ano de 1983, no famoso caso conhecido como o Gimli Glider. Um Boeing 766 da Air Canada ficou completamente sem combustível a 41.000 pés de altitude devido a um erro de cálculo na conversão de medidas. Ambos os motores pararam. O cockpit ficou às noites. Os pilotos perderam quase todos os instrumentos. Foi a HAT que, ao ser ejetada, permitiu que o capitão Robert Pearson tivesse controle sobre os comandos para realizar algo que parecia impossível. Planar um jato de 130 toneladas por quase 100 quilômetros para uma pista de pouso abandonada em Gimli, que na época era usada como pista de corrida de carros.
Sem aquela pequena hélice girando na barriga do avião, o Boeing 766 teria sido incontrolável e o final dessa história seria uma tragédia mundial. Outro caso impressionante aconteceu em 2001 com o voo Air Transat 236. Um vazamento de combustível sobre o Oceano Atlântico fez com que o Airbus A330 perdesse os 2 motores a centenas de quilômetros de terra firme. Por mais de 19 minutos, o avião voou apenas com a energia gerada pela Hatch. Foi essa pequena turbina que manteve os sistemas hidráulicos ativos para que os pilotos conseguissem pousar com segurança na base aérea de Lajes, nos Açores, salvando 306 pessoas. Mas como algo tão pequeno consegue segurar um gigante? O segredo está na aerodinâmica. A Hatch é projetada para ser extremamente eficiente em altas velocidades, mas ela tem um tendão de Aquiles. À medida que o avião vai perdendo altitude e velocidade para tentar o pouso, a energia gerada por ela também diminui. É uma corrida contra o tempo e contra a física. Os pilotos sabem que nos últimos metros antes de tocar o solo, a Hatch pode parar de fornecer energia suficiente se a velocidade cair demais. Por isso, um pouso sem motores exige uma cirurgia cirúrgica. O piloto precisa manter velocidade suficiente para que a Hatch funcione, mas não tanta que impeça o avião de parar na pista. É por causa de dispositivos de redundância como este que a aviação é considerada o transporte mais seguro do mundo. Engenheiros e especialistas passam décadas imaginando o que pode dar errado e criando camadas de proteção que o passageiro comum nem sabe que existem. Existe uma filosofia na aviação de que nada é deixado ao acaso. Para cada sistema principal existe um reserva, e para cada reserva existe um recurso de última instância, como a nossa heroína invisível, a Hatch. Agora pare e pense por um momento. Na próxima vez que você estiver em um voo, olhe para baixo, para o assoalho do avião. Saiba que ali embaixo, ou talvez um pouco mais atrás, existe esse moinho de vento de metal e fibra dormindo em um compartimento selado, torcendo para nunca ser usado, mas pronto para aparecer em milésimos de segundo se o céu decidir ficar silencioso. Você já tinha parado para pensar que a sua vida pode depender de uma peça tão rudimentar e ao mesmo tempo tão genial? A aviação não é feita apenas de motores potentes e telas coloridas. Ela é feita de prevenção. E você, se sentiu mais seguro sabendo que existe esse seguro de vida físico escondido no avião? Ou a ideia de que os motores podem realmente parar e você depender de uma hélice de emergência deixou você ainda mais pensativo? Eu quero muito saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Você confia mais na eletrônica avançada ou nessa solução mecânica de última hora? Se esse conteúdo te deu uma visão 360 sobre o que acontece quando o inesperado atinge o cockpit, não esquece de compartilhar com aquele amigo que jura que o avião cai se o motor desligar. Vamos espalhar o conhecimento técnico para vencer o medo. Eu sou o Aerovision 360 e a nossa viagem pelos segredos que garantem o seu pouso seguro continua no próximo vídeo. Até lá e bons voos!